Bem-vindo de volta. Essa estação de trem talvez não pareça assustadora à primeira vista, mas confie em mim, é a mais aterrorizante que já vi. De repente, um barulho estranho soou do túnel do trem. O som perturbador ficou mais intenso, até mesmo influenciando as coisas ao redor de Sebastian. Um homem no meio da multidão percebeu algo errado e considerou sair, mas hesitou por muito tempo. As pessoas perto do túnel foram afetadas pelo som sinistro. Elas ficaram claramente transformadas, seus olhos mudando de cor. Começaram a se jogar nas trilhas do trem conforme o trem se aproximava, se movendo em direção a ele como se estivessem hipnotizadas. No caos, Sebastian quase caiu nas trilhas, mas milagrosamente manteve o equilíbrio, escapando por pouco de um desastre. Pouco tempo depois, sua esposa ligou, insistindo que ele voltasse para casa imediatamente e buscasse sua filha, Ana, na escola. Conforme a situação piorava, Sebastian presenciou colegas de trabalho começando a se matar com os próprios olhos. O medo tomou conta dele, e ele fugiu do escritório. Fora, um homem caiu do alto e destruiu seu carro ao atingi-lo. A cidade havia caído no caos. Pessoas corriam em pânico, veículos descontrolavam-se, acidentes ocorriam por toda parte. Algum tempo depois, Sebastian conseguiu escapar e correu para a escola de Ana. Ao chegar, encontrou o pessoal morto e o prédio em ruínas. Incêndios consumiam as salas de aula e as crianças estavam paralisadas de medo. Ao pegar Ana, ele a protegeu enquanto atravessavam os destroços. No caminho, passaram por uma igreja onde um padre o abordou. O homem contou a Sebastian que o que estava acontecendo era um presente divino, um milagre. Mas Sebastian não tinha interesse em milagres, ele só queria proteger sua família. Sem dizer mais nada, seguiu em frente. Fora, finalmente avistou sua esposa, mas momentos após se reencontrarem, um carro acelerado surgiu do nada e a atropelou, matando-a instantaneamente. 9 meses depois, Sebastian e sua filha Ana passavam tempo juntos em uma pista de skate abandonada. Sua paz foi interrompida abruptamente quando ouviram um barulho e fugiram, apenas para serem surpreendidos por um grupo de ladrões cegos que roubou toda a comida que tinham. Apesar de machucado, Sebastian tentou se defender, mas Ana o impediu. Mais tarde, ele agradeceu, percebendo que os atacantes eram apenas famintos e desesperados. No rádio, havia um aviso: estranhos alienígenas estariam fora e todos deveriam evitar encará-los diretamente, pois eles poderiam controlar mentes e fazer as pessoas se machucarem. Sebastian e Ana cobriram os olhos e saíram. Ele se aproximou de estranhos também com os olhos vendados e perguntou se tinham comida, já que não comia há dias. Inicialmente, eles hesitaram, mas Sebastian disse que era engenheiro e sabia onde o gerador de sua empresa estava, capaz de fornecer eletricidade e calor. De repente, a energia estranha da aura alienígena começou a se aproximar, e decidiram levar Sebastian consigo. O levaram para uma instalação secreta onde muitos sobreviventes estavam escondidos. Um dos homens, Marciel, notou o ferimento de Sebastian e o encaminhou para Liliana, uma médica em esconderijo. Ela tratou os ferimentos dele e perguntou o que havia acontecido. Ele respondeu que teve uma briga com bandidos. Depois, ela lhe deu comida, e todos os sobreviventes se reuniram ao redor de uma lareira. Um homem cego compartilhou sua história. Os alienígenas quase o pegaram, mas ele se cegou com uma faca para escapar. Disse também que os alienígenas marcam suas vítimas com um símbolo estranho de olho na testa. Mais tarde, enquanto todos dormiam em um ônibus, Sebastian subitamente ligou o veículo. Liliana perguntou por quê, mas ele respondeu friamente que tudo vai ficar bem e acelerou. Os outros despertaram e tentaram pará-lo, mas ele segurou o volante com força e dirigiu cada vez mais rápido, destruindo a instalação e tudo no caminho. Eventualmente, o ônibus colidiu. No momento em que o ônibus se vira, machucando todos, os alienígenas chegam. Mariel, gravemente ferido, tropeça para fora e acaba olhando diretamente para os criaturas. Ele se mata imediatamente com um pedaço afiado de destroços. Liliana também sai, tremendo, mas mantendo os olhos fechados. Sebastian fala calmamente, dizendo que ela não precisa se preocupar, e força seus olhos a abrir com os dedos. Ela avista os alienígenas e morre. Outro homem vê as criaturas e joga seu cigarro aceso na gasolina vazando do ônibus, causando uma explosão que engole tudo em chamas. Sebastian observa a luz dourada das almas saindo dos corpos das vítimas. É então revelado que Ana é apenas uma ilusão da mente de Sebastian. Ela o elogia, chamando-o de Salvador, e diz que ele fez a coisa certa, pois agora as almas estarão em um lugar melhor. Sebastian caminha por um corredor escuro e encontra vários corpos pregados em uma parede, mãos amarradas.
A maioria já está morta, mas um homem ainda respira, agonizando. Com sua última respiração, ele sussurra que as criaturas os torturam são monstros de outro galáctico e que matarão todos. Sebastian, impassível, insiste que são anjos e gentilmente fecha os olhos do homem moribundo, assistindo mentalmente enquanto sua alma sobe ao céu. Momentos depois, Sebastian parte em busca de novas vítimas. Ele avista uma mulher entrando em uma farmácia, os olhos cobertos com pano, como muitos outros que aprenderam a não encarar os alienígenas. Ela ouve os passos dele e para, perguntando quem é. Ela se apresenta como Clary. Sebastian começa a repetir seu mentira habitual, dizendo que está faminto e não come há dias, mas sabe onde é um gerador funcional. Logo, 2 companheiros de Clary, Rafa e Otávio, chegam com seus 2 cães. Desconfiados, eles argumentam contra aceitar outro estranho, mas Clary fica interessada pelo gerador e insiste que ele pode ser útil. Nesse momento, a presença alienígena se aproxima, não deixando tempo para discussões. Eles são obrigados a levar Sebastian consigo e fugir para seu esconderijo, um bunker nuclear seguro. Dentro do bunker, Sebastian é apresentado ao grupo, que inclui Sofia, uma menina alemã, e um casal idoso, Isabelle e Roberto. Clary dá a Sofia um pedaço de chocolate trazido de fora, iluminando o rosto da menina com alegria. Rafa e Otávio puxam Sebastian à parte, pressionando por mais informações sobre o gerador. Na mente de Sebastian, Ana o avisa para não revelar a verdade e o incentiva a mentir e levá-los para fora o mais rápido possível. Ele segue seu conselho e admite ter inventado a história do gerador. Furiosos, Rafa e Otávio se preparam para expulsá-lo do bunker. Mas, antes que o façam, Sofia intervém, falando em alemão. Nenhum dos outros entende, mas Sebastian traduz, dizendo que ela pediu para não o expulsarem. Isso surpreende o grupo, já que ninguém havia entendido Sofia ou sequer sabia de onde ela viera. Gratos e curiosos, decidem não exiliar Sebastian e lhe atribuem a tarefa de descobrir a origem de Sofia. Sofia então começa a contar sua história, traduzindo para os outros. Ela explica que estava com sua mãe subindo uma rampa quando ouviram gritos. As pessoas começaram a pânico, empurrando-se com violência. O medo tomou conta. Ela viu muitos se matando, pulando no rio. Algum tempo depois, ela e sua mãe conseguiram escapar e se esconderem em um van. Dentro do van, ouviram uma transmissão de rádio mencionando um lugar seguro nas montanhas. Ao ouvir isso, o grupo pergunta a Sofia onde está o local. Ela não sabe exatamente, então pega um pedaço de giz e começa a desenhá-lo na parede. Esboça um castelo no topo de uma montanha. Clary sugere que possa ser o castelo. Sofia continua sua narrativa, detalhando. Sofia conta que ela e sua mãe se vendaram e saíram do van, mas durante a fuga, ela caiu e ficou separada da mãe. Nunca mais a viu. Abalada, Sofia começa a chorar, e Clary a consola gentilmente, explicando aos outros que a encontrou assim e a acolheu. O grupo debate se devem seguir para o castelo. Sebastian argumenta que vale a pena tentar, pois outros sobreviventes e talvez até a mãe de Sofia podem estar lá. Ele acrescenta que não sobreviverão muito tempo no bunker. Roberto discorda, advertindo que seria uma missão suicida. No entanto, quando todos votam, a maioria apoia a ida. Relutante, Roberto concorda. Naquela noite, Sebastian vê novamente a presença sombria de Ana, que começa a influenciá-lo com suas palavras. Sob seu domínio, ele corta silenciosamente parte das cordas amarradas aos cães, pretendendo que eles se soltem. Quando o caos estoura no dia seguinte com a chegada dos alienígenas, ele cria uma distração. Como planejado, ao amanhecer, os cães rompem suas cordas, causando confusão. No momento em que os alienígenas aparecem, todos revivem seus piores pesadelos. Clary é assombrada pela morte de seu irmão. Sofia ouve a voz da mãe, pedindo gentilmente que retire a venda. No instante em que ela estende a mão, Otávio intervém e a impede. Em outro lugar, Rafa procura desesperadamente seus cães, mas não os encontra. Removendo sua venda, ele encara diretamente os alienígenas e, dominado, esmaga sua cabeça contra um para-brisa, matando-se. Clary, presa nos memórias de seu irmão, senta-se segurando a cabeça, paralisada pela tortura mental. Otávio tenta trazê-la à realidade e procura uma zona segura para levar todos. Enquanto isso, Roberto busca Rafa, mas é mordido por um dos cães sob controle alienígena. Sangue escorre de seu braço. Otávio chama o grupo para se mover para a zona segura e grita por Rafa, sem sucesso. Clary, com dor, diz que Rafa está morto. Ao ouvir isso, Otávio desmorona, devastado. Dentro do bunker,
Isabelle cuida da ferida de Roberto. Enquanto atende seu braço, ele murmura que ouviu que ela havia traído. Isabelle assegura que não é verdade, afirmando que são as criaturas plantando memórias falsas para distorcer sua mente e enfraquecê-lo emocionalmente. Posteriormente, Otávio explica que acredita que os alienígenas possam ter vindo de algum tipo de reino quântico. Ele teoriza que eles alteram sua forma física com base nos maiores medos das pessoas e usam esses medos para controlar as vítimas. Clary abre sobre seu irmão, que sofria de depressão clínica. Apesar de ser psiquiatra, ela não conseguiu ajudá-lo. A culpa ainda persiste. Ela se volta para Sebastian e pergunta o que ele ouviu em sua mente durante a invasão alienígena. Ele a interrompe abruptamente, perguntando onde está Sofia. Clary começa a procurar a menina, mas Sebastian a convida gentilmente a descansar, dizendo que ele verificará a garota. Encontra Sofia sentada sozinha, chorando em silêncio. Ajoelha-se ao seu lado e oferece a ela um colar, o mesmo que um dia deu a Ana em seu aniversário. A cena muda para uma memória de 7 meses atrás, no aniversário de Ana. Sebastian beija-a e promete que celebrarão em breve. De volta ao presente, a voz de Ana ecoa na mente de Sebastian, questionando por que ele deu seu colar a Sofia. Enquanto está ali, Clary entra e, notando algo estranho, pergunta quem é Ana de verdade, esposa ou filha. Afinal, o colar de Sofia tinha o nome de Ana gravado. Ela insiste, perguntando se foi a voz de Ana que ele ouviu quando os alienígenas chegaram. Clary, revelando que é psiquiatra, oferece gentilmente ajuda, assegurando que não deseja nada em troca. Ela tenta explicar que Clary explica que o que Sebastian está vivenciando é uma forma de manipulação dos alienígenas e que ele precisa enfrentá-la. Ela compartilha sua própria experiência, como ela também ouviu a voz de seu irmão falecido, mas percebeu que não era real. Atrás de Clary, a ilusão de Ana tenta influenciar Sebastian novamente, incentivando-o a não acreditar em Clary. Sebastian está claramente conflitado, quase aceitando a lógica de Clary, quando de repente um grito estridente de Roberto corta o momento. Sua infecção piorou, espalhando-se rapidamente. Clary diz rapidamente que precisam de antibióticos. Ela, Sebastian e Otávio se vendam e saem para procurar. Clary entra em um banheiro cheio de armários com medicamentos, enquanto Sebastian e Otávio verificam outro cômodo. Otávio não encontra medicamentos, mas descobre comida. Ele chama Sebastian, perguntando se tudo está bem. Enquanto isso, Ana sussurra novamente na mente de Sebastian. Distraído, Sebastian responde que todas as janelas estão fechadas e é seguro voltar. No entanto, quando Otávio entra no cômodo, ele percebe uma janela aberta. Retirando brevemente sua venda, ele vê os alienígenas e imediatamente cai sob seu controle. Em frenesi, ele pega uma faca e se estaca repetidamente no abdômen até morrer. Sebastian assiste horrorizado, profundamente abalado. Ao contrário dos outros, ele não vê a alma de Otávio subir do corpo. Sente um profundo remorso, e Clary entra, atraída pela comoção, e rapidamente diz a Sebastian que precisam sair. A voz de Ana continua chamando, incentivando-o a retirar a venda de Clary, mas Clary o afasta antes que ele atue. De volta ao grupo, eles se reúnem com Isabelle e Roberto. Isabelle pergunta onde está Otávio, e Clary, chorando, responde que ele não conseguiu sobreviver. Ela entrega os antibióticos a Isabelle para tratar Roberto. Isabelle então pergunta por que Sebastian está sentado separado de todos. Clary explica que ele está profundamente abalado e acredita que Otávio morreu porque talvez tenha deixado a janela aberta. Fica claro que Sebastian é assombrado pela culpa. Mais tarde, Ana confronta Sebastian em sua mente novamente, perguntando por que ele não removeu a venda de Clary. Sebastian responde que, quando Otávio morreu, ele não viu sua alma subir. Ana o acusa de ter perdido a fé. Sebastian, quebrado, confessa que talvez ele não seja um salvador e talvez seja um lobo. Enquanto Clary, Sebastian e o casal idoso saem novamente, eles encontram pessoas sob controle alienígena, conhecidas como Seers. O líder dos Seers é ninguém menos que o mesmo padre que Sebastian conheceu na igreja 9 meses atrás. Na confusão e correria, o casal idoso, Roberto e Isabelle, se separam do restante do grupo. Os alienígenas os cercam rapidamente. Eles entendem que este é o fim. Roberto olha para Isabelle, desejando um último momento juntos. Eles retiram suas vendas, compartilham um adeus silencioso e são dominados. Enquanto isso, Clary descobre os óculos de Sebastian, pelos quais ele pode enxergar claramente. A verdade a atinge imediatamente. Sebastian tem mentido o tempo todo. Ele não é apenas outro sobrevivente.
está com os alienígenas. Ela percebe que ele é provavelmente responsável pelas mortes de Otávio e Rafa, e talvez por outras. Segurando a mão de Sofia, ela se afasta dele, determinada a proteger a menina. Por outro lado, Sebastian continua a ouvir a voz de Ana dentro de sua cabeça. Ela o manipula constantemente, sussurrando que apenas mais 2 mortes são necessárias para que sua reunião seja completa. Clary leva Sofia para o teto do bunker, dizendo a ela para manter a venda no rosto, não importa o que aconteça. Mas Sebastian segue-os. Clary, tentando manter distância, tropeça devido aos olhos vendados e cai do teto, deslizando escadas abaixo, desmaiando. Agora, Sofia está sozinha diante de Sebastian. A voz de Ana o incita a retirar a venda da garota. Ele se aproxima, quase cedendo, mas a emoção o domina. Ele não consegue fazê-lo. Não quer machucar Sofia. Em vez disso, ele e Sebastian abraça Sofia. Algo dentro dele muda. Pela primeira vez em muito tempo, ele começa a sentir-se humano novamente. Uma flashback se desenrola. 7 meses atrás, no aniversário de Ana, Sebastian celebra com sua filha. A alegria não dura. O padre invade sua casa, leva Ana e Sebastian para o teto. Lá, ele desenha um olho com tinta na testa de Ana e força-a a abrir os olhos. Ela cai sob a influência dos alienígenas e se joga da beirada. Sebastian está destroçado. Ele olha para o padre com raiva, mas então faz contato visual com os alienígenas. É tudo o que basta. Eles assumem o controle de sua mente. A forma espectral de Ana aparece ao seu lado, segurando sua mão, dizendo que eles serão reencontrados. De volta ao presente, Sebastian retorna a Clary e Sofia. Ele tenta expressar seu remorso. Clary não confia nele e mantém distância, mas Sebastian insiste que foi enganado. Ele realmente acreditou ser escolhido, mas agora vê que foi tudo uma mentira. Ele só quer ajudá-los a sobreviver. Ao contrário dos outros, ele pode ver os alienígenas claramente e permanecer vivo. É a única vantagem que lhe resta. Enquanto isso, os Seers começam a perseguir os 3. Sebastian rapidamente leva Clary e Sofia embora. Um dos Seers alcança-o e ataca, pressionando seus dedos contra os olhos dele para deixá-lo cego. Com um súbito surto de força, Sebastian empurra-a. Ela cai e morre. Sem perder tempo, Sebastian coloca Clary e Sofia em um carro e dirige-se para o castelo nas montanhas. Durante o caminho, ele continua a avistar a sombra de Ana, que o incita a voltar, a desistir. Mas ele avança. Eventualmente, ele chega à base da torre do teleférico, a única rota direta para a montanha, onde o exército estabeleceu uma zona segura. Dentro do castelo, ele para o carro perto da entrada principal, bloqueando qualquer caminho fácil para os Seers seguirem. Ajudando Clary e Sofia a saírem, ele depois incendeia o veículo, acendendo seu tanque de combustível. Esse teleférico é sua fuga final. Quando Clary e Sofia se preparam para embarcar, Sebastian diz que é hora de se separarem. Clary insiste que ele venha com elas, mas ele decide ficar para trás, atrasando os Seers. Clary relutantemente diz adeus e, junto com Sofia, começa a subir. Durante a escalada, Sofia quase escorrega por um vão entre as escadas e começa a cair. Clary reage imediatamente, segurando sua mão a tempo. Consciente de que não conseguiriam sobreviver de outra forma, ela retira sua venda para guiar-as com segurança, apesar do risco. Enquanto isso, o pai chega com seus seguidores. Assim que eles alcançam o carro, ele explode em uma explosão massiva, com chamas e fumaça brotando por toda parte, cortando seu caminho. Indignado, mas determinado, o pai grita para Sebastian, afirmando que ele foi escolhido para um propósito maior pelos alienígenas. Ele o instiga a se render e juntar-se à sua missão divina. Mas Sebastian permanece firme. Ele recusa, dizendo que não é escravo dessas criaturas e nunca será. Segurando uma barra de metal, ele se prepara para a batalha, com definição nos olhos. Declara que não acredita em seu falso Deus. Ao mesmo tempo, Clary chega ao topo da torre do teleférico e tenta iniciar o equipamento, mas logo percebe que a fonte de energia está desativada e o teleférico não funcionará. Uma nova ideia surge. Ela nota uma grande campainha próxima e começa a tocá-la fortemente, esperando atrair os alienígenas. O som chama a atenção das criaturas, que começam a se aproximar. A energia dos alienígenas ativa o teleférico, trazendo-o à vida. Neste momento, a mente de Sebastian começa a ser dominada pela influência alienígena. Ela tenta convencê-lo de que o pai está ali para libertá-los todos, para guiá-los à liberdade. Enquanto ele observa as chamas do carro, vê a imagem de Ana parada no fogo,
totalmente consumida pelas chamas. A visão quase quebra sua determinação, mas ele luta para recuperar o controle. Os alienígenas se aproximam de Clary e Sofia, tentando dominar suas mentes. Clary começa a ouvir novamente a voz de seu irmão falecido, enquanto Sebastian luta contra a imagem perturbadora de Ana envolvida em chamas, mas força-se a se concentrar. Ele diz a si mesmo que não pode ser Ana, pois ela já foi embora. Com determinação renovada, ele golpeia com força a barra no estômago do pai. Enquanto Sofia se aproxima da borda, à beira de cair da torre, Clary consegue segurá-la a tempo. Clary então se concentra no teleférico, cronometrando a abertura e fechamento de sua porta. Percebe que o ciclo dura exatamente 4 segundos. Com essa informação, planeja pular logo antes que as portas se fechem. Enquanto isso, o pai ataca Sebastian, causando ferimentos graves. Sangue começa a escorrer de seu corpo, mas ele recusa-se a desistir. O pai zomba dele, declarando que ele não sobreviverá, mas Sebastian réplica que talvez não sobreviva, mas Clary e Sofia sim. Ele se sacrificará para garantir sua sobrevivência, fazendo tudo por sua filha perdida. Conforme a mente de Clary é atacada pela influência alienígena, ela luta para manter o controle. Conta os segundos em sua mente e, no momento certo, salta no teleférico, levando Sofia consigo. Ambas chegam à segurança. Clary, cheia de gratidão, agradece silenciosamente Sebastian em seu coração. Enquanto isso, Sebastian dá seus últimos suspiros. Nas suas últimas horas, Ana aparece a ele, abraçando e confortando enquanto ele desaparece. Clary e Sofia finalmente alcançam a segurança do castelo, onde soldados começam a guiá-las para uma investigação. A instalação é vasta, abrigando muitos sobreviventes da cidade. A mãe de Sofia avista, e um reencontro emocional entre mãe e filha se desenrola. A mãe de Sofia agradece a Clary por trazê-la à segurança. Posteriormente, soldados levam Clary para a investigação. Um oficial médico examina seus olhos para verificar se ela esteve em contato com os alienígenas. Clary explica que não se alinhou aos alienígenas, mas menciona que havia um indivíduo de seu lado que a ajudou a chegar até ali. Ela observa que muitos outros ainda precisam de ajuda. O oficial médico aplica uma injeção em Clary, e ela pergunta por quê. O oficial explica que é uma marca química projetada para detectar mudanças epigenéticas em seu DNA. Essas mudanças ocorrem devido ao estresse e ao sofrimento, transformando pessoas em videntes, indivíduos capazes de ver os alienígenas sem morrer, mas permanecendo sob seu controle. Clary começa a entender que algo semelhante deve ter acontecido a Sebastian quando sua filha morreu diante dele. Seu DNA provavelmente se alterou, tornando-o capaz de enxergar os alienígenas, mas não morrendo. Por isso, os alienígenas podem tê-lo transformado em um de seus videntes. O oficial então menciona que, se Clary realmente se tornou uma vidente, seu sangue poderia ser usado para criar uma vacina. Ao mesmo tempo, em um laboratório, 2 cientistas militares usam o sangue de um Sears capturado para desenvolver uma vacina. Eles testam em ratos, mantendo-os vivos por 48 segundos após mostrar-lhes uma sombra alienígena. Agora, desenvolveram um novo composto de Sears, acreditando que prolongará a sobrevivência dos ratos para 1 minuto. Aplicam um novo composto e realizam um teste, mas o experimento falha novamente, e os ratos morrem rapidamente. Enquanto isso, o Sears continua a gritar repetidamente, desesperado para ver os alienígenas. E assim, a história termina. Se você gostou do filme, curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais resumos de filmes. Obrigado por assistir.